Bom dia a todos. Vamos aguardar 5 minutos aí para o pessoal conseguir entrar e já começamos. Todos me ouvem? Dê uma sinalização aí no chat, por gentileza. Bom dia, Rodrigo. Aqui, perfeito. Reginaldo falando. Bom, já se passaram 5 minutos, vamos começar. Né? Prestigiar as pessoas que entraram aí no horário. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rodrigo Carvalho, eu sou arquiteto de segurança na CFCT Security. Sou responsável pela ABU na operação aqui em São Paulo e atendo o Sudeste e o Nordeste, basicamente. Tá?
Junto aqui com a gente está o Jonatas, eu sou o par do Jonatas, ele fica no sul, né, como arquiteto de segurança também, atendendo a região sul. Junto com a gente está o Lucas, engenheiro da ForcePoint, o Bruno, que é o responsável comercial na Cinex Westcom, o Reginaldo, que é engenheiro pré-venda na Cinex Westcom, responsável por ForcePoint, tá? E a Eliá, que é a responsável pelo marketing da empresa. Tá? Bom, o motivador desse webinar foi trazer para vocês, né, contextualizar vocês uma demanda premente e crescente nos últimos tempos com relação a vazamento de informação, vazamento de dados. Tá? Isso já é uma constante no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas, em qualquer lugar do mundo, a existência de vazamento de dados e o comprometimento da empresa e das pessoas envolvidas, tanto pessoalmente, né, fisicamente, civilmente, como também economicamente para as empresas. Dado isso, os fabricantes, cada dia que passa, têm se empenhado em desenvolver tecnologias e, logicamente, os integradores em implementá-las, sobre como os seus dados estratégicos, comerciais, pessoais, podem ser protegidos, né? E dentro dessa seara, dessa miríade de produtos, os produtos que se destacam, o produto que se destaca é o DLP. O DLP, como a sigla quer dizer Data Loss Prevention, né, prevenção de perda de dados, é um produto que é colocado no perímetro do que é monitorado, né, seja no endpoint, seja na rede, seja na estrutura de mensageria, enfim, é colocado no perímetro que que precisa ser monitorado, e esse produto ele passa a ouvir, né, a ver toda a comunicação que trafega de entrada e de saída, essencialmente de saída, né, desse escopo que quer ser monitorado. Uma vez que é feito esse monitoramento, essa escuta, né, vamos chamar assim didaticamente, esse grampo na informação, regras são aplicadas nesse produto para que ele faça a execução daquelas ações que são de interesse da empresa, né? A gente pode citar, por exemplo, como caso de vazamento, há uns 10 anos, os dados de cartão de crédito da Sony, né, da PSN, com os dados dos jogadores, né, aquilo ali foi um dado famosíssimo, assim como os dados de vazamento de filmes, né, da própria Sony também, de filmes que estavam em produção, filmes que estavam em fase de finalização. Recentemente, a gente tem visto várias empresas com esses vazamentos, a gente viu a coisa de uns 4 anos. Mercado Livre, Magazine Luiza, recentemente a gente tem presenciado vários vazamentos, e isso tem o agravo agora de estar sendo sujeito a legislação que está para entrar em vigor, que é a LGPD. Ou seja, as empresas agora, elas além de terem que tomar cuidado com os dados e o impacto desse vazamento para a corporação, ela também precisa ter um atendimento à lei, ou seja, ela é obrigada a ter um tipo de proteção específico, pois o vazamento agora não vai ser só um impacto estrutural para a economia da empresa, ele vai ser um impacto para a imagem, a empresa poderá sofrer sanções pecuniárias e sanções de operação, tá? E aí os mecanismos de proteção de dados estão cada dia mais presentes no nosso dia a dia e cada dia mais quase que obrigatórios sendo utilizados, né? Dos países que já possuem algum tipo de legislação, já se observa uma movimentação muito grande das empresas em aquisição desses produtos, né? Seja um produto em formato on-premise ou formato SaaS, tá? E no Brasil a gente tem um movimento de empresas maiores, né? Essencialmente mercado financeiro, mas de uns 2 anos para cá, empresas que manipulam dados pessoais em direção a projetos de proteção de contra vazamento de dados, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui, o que é um processo de proteção de dados, como essa tecnologia funciona, qual é o valor agregado sobre isso, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Lucas, da ForcePoint, para ele fazer uma breve introdução,
e logo em seguida para a gente falar sobre a Synnex Westcom por meio do Bruno, e posteriormente a gente faz o início da apresentação com o Reginaldo, tá bom? Lucas. Opa, bom dia pessoal, bom dia Rodrigão, novamente aí para nós da ForcePoint aqui é uma honra ter uma horinha aí do tempinho de vocês para a gente falar de um tema aí, como o Rodrigo falou, bem atual, né, bem aderente ao momento que estamos vivendo. Então é bem interessante a apresentação que a gente preparou aí, principalmente agradecendo novamente aí todo o time da Service IT pelo planejamento, também da Westcom e da Synnex, grande Reginaldo, professor. Então, obrigado aí pela disponibilidade. A intenção é fazer algo bem dinâmico com vocês. Vocês vão ver, trazer algumas novidades, enfim, com hands-on. Então, e posteriormente aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também, a gente sanar no final. Então, só salientando de novo aí, obrigado pelo convite, pela disponibilidade, principalmente aí do time da Service IT. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Lucas. Bruno? Bruno? Bom, deve estar com uma questão. Pessoal, antes que eu me esqueça, ao final do webinar, nós faremos um sorteio de um gift card, né, de um vale presente no valor de R$100 para aqueles que permanecerem até o final, tá bom? Bom, acho que o Bruno está com alguma questão aí. Reginaldo, a gente pode começar? Podemos sim, você me ouve bem? Sim, perfeitamente. Muito bem. Bom dia, eu falo em nome da Synnex, né, Westcom, né, a gente há cerca de 3 semanas ela passou a adotar o nome Synnex, né, que é como a Westcom se apresenta na América Latina, principalmente nos Estados Unidos. Eu sou da área de engenharia de pré-vendas da Westcom, né, e também agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho aqui para vocês de segurança da informação, especificamente de vazamento de dados, de prevenção ao vazamento de dados. Vamos lá. Muito bem. Essa foi a apresentação. A gente vai falar sobre vazamento de dados, né? Desafio. Vamos falar um pouquinho do que é um Data Loss Prevention. Depois a gente vai fazer algumas demonstrações bem rápidas aí de vazamento de cartões, uma de Discovery, uma de Discovery imagens. Não se preocupem, vou explicar um pouquinho mais sobre esses assuntos na sequência aqui. Bom, desafio de prevenção ao vazamento de dados, né? Logicamente, e o Rodrigo já deu uma introdução aí, né? Tem a GDPR na Europa, né? E tem a LGPD aqui no Brasil, que tratam basicamente de prevenção ao vazamento de dados e de segurança de dados dos usuários, de clientes, né? Pode ser informações relacionadas ao meio corporativo, ao meio governamental, enfim. Então, algumas regulamentações têm que ser seguidas, são obrigatórias, né? Então, não só essas, né? A PCI, no caso de instituições financeiras, a RIPA, no caso de instituições de saúde, algumas instituições do Brasil têm que aderir também, apesar que é americana, enfim, de uma forma geral, atender regulamentações. Mais do que atender regulamentações, nenhuma empresa, né, está interessada, né, que vaze os seus dados. Então, proteger propriedade intelectual, né? Então, o que seria propriedade intelectual? Imagens, vídeos, tabela de clientes, informações de fornecedores, estratégias comerciais, né, desenhos de engenharia, assim, e de uma forma geral, qualquer ativo de informação que foi gerado a partir de colaboradores, que foi gerado a partir da empresa. Algo que aumenta o desafio em a gente proteger as informações é a inexistência de perímetro. Até algum tempo atrás, né, todos os usuários estavam dentro do perímetro corporativo, ou seja, eu tinha definido um perímetro corporativo, eu tinha lá o meu gateway de segurança
que é um firewall, pode ter um dedicated gateway, né? Então, eu tinha esse perímetro definido e eu cuidava desse perímetro de uma forma bem restrita. Hoje não, né? Hoje você tem as aplicações em nuvem, sejam elas SaaS, IaaS, né? Quando as empresas contratam arquitetura em nuvem, os meus servidores já não estão mais no meu data center corporativo, ou mesmo eles estão dividindo, né, naquela infraestrutura híbrida, né? Parte está num data center na nuvem, parte está no data center corporativo. E o acesso móvel, né, seja de notebook, seja ele de smartphones, né? Algumas empresas, a força de vendas, ela já não quer mais usar o notebook, né? O pessoal quer, de fato, utilizar o smartphone, fazer tudo pelo smartphone, porque é muito mais simples, muito mais rápido, né? Então, é a mudança do mercado aí que, de certa forma, aumentam os riscos e a gente tem que não correr atrás, mas estar à frente disso. Muito bem. Fatos. Isso aqui não é terrorismo, né? Não é uma forma de fazer terrorismo que a gente está mostrando nesses fatos. O Rodrigo já introduziu, falou de alguns vazamentos de informação grandes aí, né? Mas esses vazamentos estão o tempo todo na mídia, né? É, com a pandemia, todo mundo passou a usar o Zoom, todo mundo passou a fazer videoconference, né? Academias, profissionais liberais, né? E o Zoom teve um vazamento de 500 mil contas e foram parar na Dark Web. Nesse caso aqui, foi simplesmente um hacktivismo, né? Para os hackers aumentar, para dizerem que eles são bons, né? Que para aumentar a reputação deles. Tem outros que são hacktivistas ligados a ações anti-governo, né? Por exemplo, o roubo de informações da família Bolsonaro, de aliados do Bolsonaro, e usaram essas informações aí para, por exemplo, fazer a inscrição do filho, né, do Bolsonaro no diretório do PT. Então, é simplesmente para chamar a atenção, né? É um hacktivista, né? Então, muito mais do que roubar dinheiro, né? Ter um roubo de monetário, sim, para se aparecer. E essa é de ontem, né? Essa notícia é de ontem, eu acabei incluindo aí, né? Então, durante a pandemia, o roubo de dados aumentou 108%, é um dado de uma pesquisa feita por uma instituição, né? Então, aqui, os hacktivistas já estão aproveitando da pandemia para aplicar golpes, né? Aumentar compras, fazer compras online ou fazer saque do auxílio emergencial de R$ 600. Então, olha só, né, como que está no dia a dia, né? As notícias estão o tempo todo na mídia, não precisa nem perder muito tempo para fazer pesquisas, você vai encontrar alguma coisa. Aliado a isso, né, você tem as multas aí do LGPD, né, que varia aí de acordo com o tamanho da empresa. E pior de tudo isso é o abalo de imagem, né, com as perdas financeiras que são intangíveis. O Rodrigo deu o exemplo do Magazine Luiza. Então, vocês imaginem o Magazine Luiza, né, fazendo aquele trabalho, aquele projeto de marketing que eles fazem o tempo todo, lá no Domingão do Faustão, né? Entre as meninas lá, fazer toda aquela propaganda e, de repente, na sequência, o Fantástico noticia uma notícia de vazamento de cartão de crédito de clientes do Magazine Luiza. Então, imagine o quanto isso impacta a imagem de uma empresa e quanto isso pode trazer perdas financeiras e muitas vezes, como eu disse aqui, intangíveis. Bom,
Existem inúmeras ferramentas que são previstas até pela LGPD, pelo GDPR, para prever vazamento de informações. Mas aquela ferramenta que é mais, digamos assim, importante dentre todas essas é o Data Loss Prevention. Muito bem. Falando um pouquinho sobre o Data Loss Prevention, né, e da forma que a ForcePoint aborda isso, né, então você tem alguns módulos, né, então o ForcePoint Security Manager, que é a gerência de tudo isso. Quando a gente fala de prevenção a vazamento de informações, a gente tem que dar cobertura em todos os canais que essas informações possam vazar. Então, um dos canais, uma das formas de vazamento é através do endpoint. Então, você tem o agente de endpoint, Data Loss Prevention de endpoint, que é para proteger dados em repouso, ou seja, dados que estão armazenados no disco rígido do endpoint, da estação de trabalho, em movimento, ou seja, dados que eu estou fazendo colocando dentro de um browser, arquivos que eu estou colocando dentro de um web e-mail para poder enviar, ou em uso, quando eu estou fazendo copy and paste de informações, até mesmo informações que eu estou imprimindo, jogando para uma impressora, né? Então, todos esses são meios de vazamento de informação dentro do canal da endpoint. Tudo isso para as plataformas de Windows, Mac, Linux. Mas o meu endpoint dá cobertura em todo vazamento de informação? Muitas vezes não. Muitas vezes um gestor de TI ele não tem como garantir que em todos os endpoints tenham um agente instalado para fazer a prevenção de vazamento de informações. Então você também tem outros canais de vazamento que pela rede, né? Então seja através de um formulário, através de um drive de armazenamento de dados na nuvem, Dropbox, OneDrive, né, que você consegue jogar dados para a nuvem, ou até mesmo jogar dados e compartilhar com alguma outra pessoa. Então, são meios de vazamento de informação através da rede, que são os dados em movimento. E aí você tem a ferramenta da ForcePoint se integrando com os diversos fornecedores, não apenas fazendo isso com o proxy da ForcePoint ou com o web e-mail da ForcePoint. Você pode integrar também com outras ferramentas que já existam na sua infraestrutura, sem precisar fazer aquisição de outras ferramentas. O DLP Discover. O DLP Discover vai naquele famoso jargão de que eu não consigo proteger aquilo que eu não conheço. Então, será que o gestor de TI sabe onde estão todas as informações classificadas como críticas para a sua empresa? Né? Os ativos, que são os famosos ativos de informação? Será que eu sei se um usuário, de repente, não fez um dump de um banco de dados SQL com cartão de crédito, com número de cartão de crédito, com informações de clientes, com informação de fornecedores, o que quer que seja, e não armazenou num disco rígido local, e muitas vezes esse disco rígido local está compartilhado com todo mundo, né? Everyone Full Control. Então, é isso que o Discover faz. Ele vai em todos os ativos da rede, seja esses ativos servidores de SQL, servidores de arquivos, as próprias estações de trabalho, servidores de e-mail, vai até esses ativos que armazenam informação e busca por informação confidencial e dá para você um relatório que existe alguma informação confidencial lá e até mesmo, se for necessário, você pode rodar um script para que essa informação seja retirada emergencialmente daquele dispositivo. Então, tudo isso é configurável. E complementando aí um outro canal importantíssimo, que é o vazamento de informações através da nuvem. Então, você tem o CASB, né, que complementa isso quando
você tem um Salesforce ou o próprio e-mail na nuvem, você tem a ferramenta de CASB da ForcePoint, que permite você também fazer a proteção desses dados, de vazamento desses dados, seja eles em repouso, em movimento ou em uso. Muito bem. A ideia é que eu proteja o vazamento dessas informações de qualquer local de trabalho, ou seja, trabalhando em home office, e onde os dados residam. Essa é a ideia das ferramentas. Também, quando a gente fala em proteção de informações, a gente tem que olhar como que a gente protege essas informações. Muitos DLPs, eles trabalham nessa base da pirâmide, ou seja, eles protegem palavras-chave, frases, são baseados em dicionários, eles chegam aqui até expressões regulares, mas eles não chegam na tecnologia de machine learning ou scripts ou fingerprinting. Só falando um pouquinho rápido, fingerprint é similaridade de arquivos, né? Então, eu tenho um arquivo que é um arquivo padrão da empresa, eu posso passar esse arquivo para a solução de DLP, a solução DLP vai procurar por similaridade a esse arquivo. E scripts, números de cartões de crédito, números de documentos, CPF, por exemplo, o CPF é um exemplo legal, que você tem 2 dígitos, que é o checksum, que é a forma de você identificar se aquele CPF é de fato um CPF ou não. Né? Não é simplesmente um número com o mesmo tamanho de um número de CPF. Então, os scripts, eles checam isso. Machine Learning. Machine Learning é a solução, vai aprendendo com os dados confidenciais da empresa e passa a aplicar regras em cima desses dados confidenciais. Então, para a gente entender aqui aonde os DLPs trabalham, né? Se você tem um DLP Enterprise, assim como o DLP da ForcePoint, ele trabalha todas essas formas de vazamento de informação, todos esses métodos de inspeção de vazamento de informações. Falando um pouquinho sobre o fluxo, monitoramento de fluxo, então, quando a gente fala de rede, a gente está protegendo impressoras, vazamento de dados em impressoras de rede, em e-mail, em transferência de arquivo, instant messenger, né? Então, aqui os mensageiros, o velho ActiveSync, o web e cloud. Então, quando a gente fala de rede. Quando a gente fala em endpoint, acrescenta-se a todos esses canais de rede aqui a parte de armazenamento, né, que é o storage, e também a parte de mídias removíveis, que são aqueles pendrives que a gente conecta nas máquinas via USB. E para cloud, né, para nuvem, monitoria de arquivos, mudança de arquivos, monitoria de upload de arquivos, Mail Discover também em cloud. Inventário, né? Então, inventários é a descoberta de informações, como eu disse anteriormente, que são informações armazenadas nos ativos. Então, sejam laptops, discos de laptops, base de dados, SharePoint, né? Nuvem, e-mail, armazenamento em rede. Que é a forma de identificar dentro da minha infraestrutura aonde estão os dados confidenciais. A forma que a gente identifica esses dados confidenciais, descritos, aprendidos, estruturados em banco de dados, não estruturados em planilhas. Aqui entra uma questão muito importante, dados em imagem. Então, os dados não estão simplesmente num texto, dentro de um PDF, ou dentro de um PowerPoint, ou dentro de um arquivo em Excel. Se eu tiver um JPEG, se eu tiver uma imagem qualquer, eu tenho que olhar para dentro dessa imagem, abrir essa imagem, converter os dados daquela imagem para identificar se tem dados confidenciais ali dentro. Isso é um subterfúgio, digamos assim, de alguém que está intencionalmente querendo vazar informações. Ao invés de eu mandar via texto, eu fotografo e mando essa imagem fotografada. Aqui embaixo, File Tags e Scanning. Né? Então, File Tags.
O que é File Tags? A gente vai falar daqui a pouco sobre um pouquinho sobre o Bowden James. File Tags são labels, né? São, digamos assim, formas de eu identificar o arquivo. Eu coloco uma identificação dentro do arquivo falando se aquele arquivo é confidencial, se é restrito, se é público. A ForcePoint, ela consegue ler esse file tag, essa identificação e fazer a prevenção de vazamento de informações em cima dessa identificação. Mais do que apenas olhar o dado que está lá dentro e saber se ele é confidencial ou não, eu posso interagir com uma solução de tagamento de arquivos, né, para identificar se o arquivo é confidencial ou não. Perdão, desculpa aí. Espero que não seja o convite. Indicadores de roubo. Então, password, digitais, fotos, né? Então, são formas também de fazer o inventário desses dados. Eu vou falar mais sobre isso, né? Porque a gente vai fazer uma apresentação ao vivo, né? A gente vai fazer uma live aqui, como virou a moda agora. Isso aqui é um relatório falando, mostrando um pouquinho sobre isso. A gente vai tentar fazer isso ao vivo. Ô, Reginaldo, você me permite fazer uma observação? Pois não, vai lá, Rodrigo. Volta um slide aí, por gentileza. Mais um? Vamos lá. Tá. Pessoal, uma coisa que é super importante vocês terem ciência de que o DLP, em especial da ForcePoint, tem o potencial e a capacidade de atender isso daqui, desde que haja um projeto e um processo bem definido pela corporação, né? Então, existe um projeto de implantação de DLP, que é super importante para a efetividade, né, do funcionamento do DLP. Todos esses dados que o Reginaldo comentou, que estão descritos nesses slides, eles precisam estar contemplados num projeto de privacidade, de proteção de dados. Né? Mais para frente a gente vai falar de classificação, como o Reginaldo já citou. Tá? Então, o DLP tem um potencial, é uma ferramenta incrível para entregar resultado, mas é preciso que haja um comprometimento da empresa em que as definições sejam feitas sobre como o DLP será implementado ou qual será o objetivo do DLP. É bastante importante isso estar claro, como está nesse slide, como o slide anterior que o Reginaldo também mostrou, que antes da implementação exista um projeto, tá? Exista um processo, esteja claro o que se quer alcançar, esteja claro quais são as regras que querem ser colocadas no DLP, tá bom? Obrigado, Reginaldo. Pode continuar. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado pela colaboração. Continuando aqui, uma outra forma, né? O DLP, ele consegue identificar quem, através da integração com um LDAP, com o AD da Microsoft, por exemplo, ele consegue identificar quais são os usuários, né, que estão tentando vazar informação. E você pode aplicar regra por usuário, você pode aplicar regras ou políticas de segurança por rede, né, por unidade de rede, por range de rede, enfim, tem uma série de formas de você compor a política. Mas a ForcePoint traz aqui uma novidade muito interessante, que é o Incident Risk Ranking, né? Eu vou falar um pouquinho mais depois, isso é um diferencial, que eu consigo fazer regras pelo ranking de risco, ou seja, pelo score de risco daquele usuário. Então, não mais eu fazer regras apenas por grupo de usuários. O grupo do RH, o grupo de marketing, o grupo de engenharia. Eu posso fazer regras por score de risco. E essas regras podem ser, inclusive, em determinados horários. Dentro do horário comercial, das 9 às 18 da tarde, o usuário James Brown, como está dando como exemplo aí, pode enviar arquivos, eu estou monitorando arquivos, mas a partir das 18 horas, como um usuário de risco potencial, eu não permito que ele envie nenhum arquivo para fora. Ou seja, eu consigo fazer regras granulares, bem granulares, e baseado, inclusive, na classificação de risco do usuário. Muito bem.
Aqui é só para a gente falar um pouquinho sobre flexibilidade, né? São as formas de implementação do ForcePoint DLP, tá? Dentro do círculo pontilhado, a gente vê aí o ForcePoint Security Manager, como eu mostrei, que ele é um módulo. E esse ForcePoint Security Manager, ele pode ter junto dele o Endpoint e o Discover, o módulo de Endpoint, que é o Endpoint Server aqui, para controlar a política Endpoint, pode também ter a parte de Discover, numa implementação pequena, né? Numa empresa pequena. Mas se for uma implementação, uma empresa muito grande, eu posso ter esses módulos todos separados. E a forma de licenciamento da ForcePoint não vai me cobrar mais por isso. Então, isso traz bastante flexibilidade. Ah, eu tenho uma filial que tem 1000 endpoints lá, né? Um call center, por exemplo. Então, eu coloco um servidor de endpoint numa máquina virtual, numa estrutura de data center virtual que eu já tenho, que porventura eu já tenho lá. Eu coloco um servidor lá e esse endpoint server controla todos os endpoints daquela filial. Então, isso aqui é flexibilidade. E aqui à direita eu tenho o DLP Network, que é a integração do Web Security, do e-mail security da ForcePoint ou de qualquer outra outro fabricante através do Protector. Então, é a integração, é a forma de integração com outras ferramentas para que eu não tenha que, eu vou comprar o DLP, vou ter que comprar tudo numa empresa só, vou ter que comprar o proxy, tudo numa empresa, tudo da ForcePoint, não, eu posso integrar com outras soluções, com outras fabricantes também. E aqui em cima a integração, na parte direita superior, a integração com o CASB também da ForcePoint, né, para fazer a segurança do Salesforce, Box, Dropbox, Google Suite, Office 365. Então, isso aqui é bem rápido, falando de arquitetura e das formas de implementação. Bom, o Rodrigo falou um pouquinho sobre classificação da informação, né? Então, só para a gente falar um pouquinho daquela parte de labeling, né? De ter de fazer a inspeção em cima dos labels de arquivos sobre a classificação do arquivo. É importante se dizer que dentro de uma corporação a segurança da informação não começa por uma ferramenta, como ele disse, né, de DLP. Ela começa por uma política de segurança da informação. Normalmente essa política de segurança da informação ela é reconhecida, ela é assinada, ela é chancelada, né, pelo CIO da empresa, para dar força naquilo, para entender que não é uma área de segurança da informação de forma isolada que está fazendo, que está controlando o vazamento de informações, que isso é de fato o interesse da empresa, que a empresa pode ter, como eu falei anteriormente, um custo muito alto se houver um vazamento de informações, inclusive intangíveis. Então, dentro dessa política da empresa, ela também tem um item lá que é de classificação da informação. Que, por exemplo, eu dei um exemplo aí que a ISO 27002-2013, ela tem um item de classificação da informação. Se a gente pegar uma RIPA, vai ter um item só de classificação da informação, para dizer o quanto é importante a classificação da informação dentro da política corporativa. E o que é a classificação da informação? Ela consiste na definição de níveis de proteção que cada dado deve receber. Aqui eu coloquei do lado direito, né, um grau aqui, por exemplo, existem várias formas de classificação. Aqui é um exemplo apenas, informação pública, interna, restrita, sigilosa. Cada empresa pode dar um nome, pode dar um label, né? Então aqui vem o nome de label, né? Diferente, né? Para as informações. E aí você tem a interpretação e o grau de impacto disso. Então, se você tiver uma informação pública, não tem impacto. Mas se você tiver uma informação sigilosa, então você tem um dano grave, severo, né? Olha só o texto, que bacana.
a revelação não autorizada pode causar sérios danos ao negócio, afetar a imagem, gerar prejuízo financeiro, impactar nas operações e inviabilizar os objetivos estratégicos da empresa. Então, olha a importância disso. Como exemplo, eu peguei um documento bem antigo e até para falar que a classificação da informação não é algo novo e que órgãos governamentais, como descrito aí, né? Então, aqui é um documento do Ministério da Marinha, algo bem antigo, ele data lá de 42 ou 56, que é uma informação confidencial, que aqui era algo sobre atividades norte-americanas no território brasileiro, relacionadas com pesquisas nucleares, né? Então, houve aí uma solicitação da Câmara para a Marinha para fazer esse tipo de investigação. E a gente tem que entender também, é legal esse exemplo, para dizer que a informação em determinado momento era confidencial. Só que, passado alguns anos, ela já não é mais confidencial, ela pode ser desclassificada. Que aí em 2012, essa informação se tornou pública. Então, ela já não tem mais um valor, né, para o governo, né? Se ela for divulgada, ela não vai gerar impacto nenhum. Então, eu usei esse exemplo bem antigo aí, mas é interessante só para a gente entender. Ô, Reginaldo, um exemplo hiper atual é o da LGPD, do GDPR, né, das legislações de Isso. classificação, que ele trouxe a sugestão de classificação para informações que não eram classificadas, né? Então, é o contrário do exemplo que você acabou de dar, né? Era uma classificação que não existia e que agora ela é uma das questões que a lei traz como obrigatória. Você precisa colocar uma classificação em informações específicas, né? Exatamente. Obrigado, Rodrigo. Muito bem. Falando um pouquinho sobre a integração com o Boldon James, o que é o Boldon James, tá? Só para a gente entender. Boldon James é uma solução para fazer a classificação de dados dentro dentro das empresas. Então, ele vai colocar aquele labeling, né, aquela marca no dado, falando se ele é non-business, general business, confidencial, então ele gerou a classificação. Ele pode gerar um guia, e aí ele alimenta o ForcePoint DLP com essas classificações, de forma que a solução da ForcePoint também pode usar isso para classificar o dado em movimento e também para identificar se aquele dado, né, que tem uma classificação, está sendo vazado por algum canal de endpoint, de web, de e-mail ou CASB, por exemplo, quando a gente fala em nuvem. E isso acaba retroalimentando o Boldon James, né, via violação de política e remediação, para chegar até na solução. Então, é um exemplo interessante dentro para mostrar como isso está integrado dentro da ferramenta da ForcePoint, que não é apenas uma API, né? Aqui é a interface da ForcePoint, onde tem o File Labeling, né? E aqui tem o Boldon James, né? Tem o RMS da Microsoft também, mas tem o Boldon James aqui que faz esse tipo de classificação. Então, não é algo que eu integro apenas por uma API, isso já está dentro da ferramenta. Inclusive, dentro do portfólio de produtos da ForcePoint, você vai encontrar o Boldon James. Aqui só mais um detalhe, né, como você faz a importação dos labels, né? Então, e um detalhe aqui, né, essa ação pode ser selecionada quando você criar um plano de ação. Então, quando eu criar um plano de ação, eu posso colocar o labeling dentro da própria ForcePoint. Essa aqui, mais uma vez, é a interface da ForcePoint, mostrando como é que você vai fazer a integração dos produtos. Bom, antes da gente entrar na parte de demonstração, diferenciais. Incident Risk Ranking, né, em relação aos competidores, que faz o correlacionamento. Não é um CIEM, isso aqui é específico para fazer correlacionamento de vazamento de informações, né? Então, correlacione e agrupa os incidentes de um usuário
permite focar nos incidentes de alto risco. Então, isso ajuda na administração. O fingerprint, né, que é uma tecnologia mais precisa de identificação de vazamento de informações. E aqui tem um ponto muito importante, que você muitas vezes tem fragmentos de informação sendo vazados ao longo do tempo. E você tem uma forma, a ferramenta da ForcePoint identifica esses fragmentos ao longo do tempo para gerar um incidente de vazamento de informação. Outras tecnologias avançadas, como a parte de OCR, Optical Character Recognition, ou seja, identificação de caracteres ópticos, de caracteres de texto dentro de imagens, né, o DRIP da IP para também identificar o roubo lento de dados, né, integra-se com a solução interna que vincula a movimentação de dados ao comportamento do usuário. Então, isso aqui é integração com as próprias ferramentas da ForcePoint. Agora... como a gente chegou aqui nos 15 minutos finais, Uhum. vamos abrir para questões do pessoal, para discussão, e aí, encerrando as questões, a gente abre as demos. O que você acha? Pode ser. Tá Tranquilo. bom? Vamos lá. Vocês têm Pessoal, alguma fiquem à coisa? vontade aí para questionar qualquer coisa via chat. A gente já respondeu algumas perguntas. Se vocês quiserem abrir o áudio também, estamos aqui à disposição. Bom, não houve aqui alguma interação. Acho que a gente pode ir para as demos, Reginaldo, por favor. Beleza. Vamos lá, então. Seguindo aí. Demo de vazamento de informações. Aqui eu vou colocar direto na interface da ForcePoint. Lembrando que essa é uma máquina que está no ambiente de laboratório da Synex, né? Então, só para a gente... É um ambiente real. Muito bem. Bom, muito simples, né? Só para abrir aqui, né? A gente tem um dashboard. Esse dashboard fala do incidente Risk Rank, né? Tem uma série de informações aqui. É uma interface bacana para a gente colocar no NOC, no SOC, né? Então, a parte de Data Loss Prevention, a parte de Discover, tudo isso que eu falei para vocês, separados aqui. Eu tenho o Reporting, né? Mas nesse momento eu vou falar da política da LP. Vou mostrar uma política da LP bem rápido aqui, não se alongando muito. Uma política específica para vazamento de cartão de crédito. Olha aqui a política. Identifica cartão de crédito. Quando houver um match, quando encontrar alguma coisa, eu aplico uma severidade alta e bloqueio o envio da informação. Dando mais alguns detalhes aqui. Então, só que como eu componho uma política bem rápido, eu só quero mostrar uma informação importante aqui para vocês. Aqui eu tenho todos os classificadores, aqueles dados que já estão configurados na ferramenta, que vem configurado na ferramenta, não preciso criar. Então, eu vou pegar aqueles específicos de Brasil, né? Alguns dados específicos de Brasil. Olha aqui, olha. Eu já tenho números de RG, né? Então ele já busca por números de RG, números de CPF, né? Algumas informações adicionais. E além disso, eu posso criar outros classificadores de dados. Só para vocês entenderem que isso já está na ferramenta. Muito bem. Dada a política, eu tenho uma política aqui, então, que vai identificar o vazamento de cartões de crédito. Eu vou colocar aqui numa máquina, né? Eu tenho uma máquina na estação de trabalho que está no laboratório e que tem o agente da ForcePoint, que é o ForcePoint One, instalado. Então, tem instalado aqui. E aí eu vou tentar fazer um vazamento de informações, né? Então, vamos lá.
dados de cartão de crédito. Eu vou pegar especificamente esse arquivo aqui, Ctrl C. Eu vou copiar para onde? Para um drive de rede, ou seja, eu vou fazer num drive compartilhado, um servidor de arquivos. Aqui, no caso, é a minha própria máquina, né? Então, eu vou tentar trazer para a minha própria máquina. Aqui vocês veem já uma mensagem, né? Você tentou salvar dados sensíveis em uma unidade de rede, mas a sua organização não permite isso. O arquivo foi contido. Essa mensagem é customizada e você pode colocar aqui um link para a sua política de segurança da informação, que eu acabei de dizer para vocês. De acordo com a política de segurança da informação XYZ, essa informação não pode ser copiada. Então, ele vai dar algumas formas de você poder tratar isso. Ah, o arquivo foi copiado? F5. Não, o arquivo não foi copiado. E agora eu vou aqui no meu reporting, Data Loss Prevention. Eu vou ver os meus incidentes. Esse ocorreu às 10h50, ou seja, ocorreu agora, né? Então, está selecionado aqui. Naquele arquivo que eu tentei vazar, ele tinha 972 números de cartão de crédito. Então, ele mostra aqui a quantidade de cartões que estavam lá. Aqui em cima, o ID, horário, incidente, a origem. Então, foi o usuário administrador na máquina FP-Win 1002. A política que identificou isso foi aquela que eu mostrei para vocês, identifica cartão de crédito. O canal, endpoint LAN. Eu tentei fazer uma cópia de arquivos pela rede. O destino, né, um drive compartilhado, do próprio terminal service do VMware. Severidade alta, eu que defini essa severidade. Eu falei que a ação, eu queria que bloqueasse a quantidade de matches, o status. Aqui eu posso criar um workflow, redirecionar isso aqui para um administrador, determinado administrador tratar isso daqui, porque eu, como gestor de TI, ou como gestor da ferramenta, posso não saber se isso está correto ou não. Eu quero avisar o administrador, o gestor, determinado colaborador que isso aconteceu, posso escalar, enfim, isso aqui eu posso gerar um fluxo de tratamento desse incidente, de forma que em determinado momento eu posso ter um status aqui tratado, né? Posso alterar o status, change status para closed, né? Então eu posso alterar o status desse incidente. Então, enfim, são as formas, olha, ele apareceu com status closed aqui. Por quê? Porque eu tratei esse incidente. Muito bem. Então, aqui tem outros detalhes, né, que eu já falei um pouquinho. Eu posso abrir o arquivo, se eu daqui da console tiver direito administrativo na máquina, posso abrir esse arquivo. Então, são todas as informações necessárias para que o administrador possa fazer esse tratamento. Vamos lá. Voltando para a apresentação. Vazamento de cartões. Aqui são alguns slides complementares, né, que se de repente a gente não consegue, através de fazer um live, né, a gente pode fazer isso através dos slides. São slides de apoio. O Discover, a mesma coisa. O Discover aqui eu tenho... Pois não? Faltam 5 minutos para as 11 horas. Para respeitar o horário dos participantes, vamos fazer o sorteio. E aí, se alguém quiser ficar mais alguns minutos para ver o final da demo, a gente permanece? O que você acha? Perfeito. Pode ser? Pode ser. Elias, Boa sorte a todos. Você executa o sorteio para a gente? Oi, Rodrigo. Executo sim. Só vou pedir para o Reginaldo... Descompartilhar a tela? Isso, descompartilhar a tela para eu compartilhar a minha aqui. Bom dia, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. Eu sou a Elia, responsável pela área de marketing da Service. E agora eu vou realizar o sorteio. É um voucher no valor de R$100
para uso no iFood. Então, estão vendo a minha tela? Tá ok, Rodrigo, a minha tela? Sim, tá perfeito. Sim. Bom, aqui estão todos os nomes dos participantes, não tem nenhum nome da Service ou aqui dos nossos parceiros. Isso é injusto, hein? Oi? Isso é injusto não ter o nome da Service, hein? Já ia filar aqui o almoço de alguém. Ah, só para cliente, só para cliente. Bom, vamos começar o sorteio aqui. Vou sortear um nome entre todos, aqui os participantes. E assim que eu der ok, vai aparecer o nome do ganhador. Então, o ganhador é o Celso Catão, acho que é assim que fala. Celso, eu vou enviar o voucher para o seu e-mail cadastrado aqui. Assim que terminar essa sessão, o voucher já vai estar no seu e-mail. Ok? Parabéns. Parabéns, Celso. Bom, pessoal, para quem quiser permanecer, o Reginaldo vai acabar as demonstrações, tá? E agradeço aí a participação de todos. Fiquem à vontade para nos contactar, qualquer coisa. Elia, você manda o link do nosso canal do YouTube aqui no grupo, por gentileza, no chat, por gentileza. Viu As sim. gravações ficam... Obrigado, Elia. As gravações ficam disponíveis no nosso canal, tá? Assim, logo após essa apresentação e a gente salvar essa gravação, a gente vai colocá-la disponível lá também. Tá bom? Muito obrigado a todos. Rodrigo, você Reginaldo, continua aí, consegue... por gentileza. Ok, você consegue ver minha tela aí, Rodrigo? Sim, perfeito. Beleza. Bom, eu tinha acabado de falar sobre o vazamento de cartões de crédito, agora eu vou falar sobre o Discover. Então, eu vou mostrar uma política de Discover aqui, né, como ela é criada. Pode ser uma política para file system, ou pode ser uma política para endpoint. Então, isso aqui é a política. Você vai falar, o que nos interessa aqui, olha, são os classificadores. O que que eu vou buscar dentro de vazamento de informação? Eu podia selecionar tudo aqui, mas eu falei assim, não, eu quero buscar uma palavra-chave, apenas uma palavra-chave. Aqui eu vou mostrar para vocês o relatório, o incidente já criado, né? Porque ele demora um tempinho, ele vai lá, vai rodar, vai classificar. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui um vazamento de palavra-chave, busca para palavra-chave. Então, dentro desse arquivo aqui, ele buscou por essa palavra aqui, olha, Factor Test Keyword. Poderia ser qualquer palavra, isso aqui é uma palavra comum que a gente usa aí nos laboratórios, mas eu busquei por essa palavra. E dentro desse arquivo aqui, olha, ftkw.pdf, que ele foi buscar lá na máquina 3, aqui eu estou usando a máquina 3, olha, fpwin103, ele achou uma ocorrência dessa palavra. Então, pedi para buscar uma palavra dentro de um arquivo e ele encontrou um PDF com essa palavra. Poderia ser dentro de um zip. Olha aqui, dentro de um zip. Né? Ele consegue até abrir 100, fazer 100 níveis de abertura de zip. E dentro de um zip ele encontrou uma palavra-chave também, dentro de um TXT. Ele encontrou isso dentro de um TXT. Então, são as várias formas de eu fazer discovery. Então, nesse caso aqui, Reginaldo, só um minutinho. Falando sobre aí o arquivo compactado zip, explica para o pessoal o que são 10 níveis e o zip com senha, por gentileza. ok. Então, a FastPoint consegue abrir até 100 níveis, não é 10 níveis, 100 níveis, tá? Então, 100 arquivos compactados dentro, em cascata, digamos assim. E quando a Os gente... 100 níveis é você compacta um arquivo, depois você compacta ele de novo e aí compacta de novo, né? Você vai de fazendo novo, exatamente. 100 até níveis. 100 níveis? Até 100 níveis. Tá? Isso é uma informação bem legal, porque você aí tem gente que vai querer, lógico, tentar esconder a informação da melhor maneira, da forma mais difícil de achar possível. E tá, e quando a gente fala de arquivo zipado com senha,
Então, se o arquivo está com senha, obviamente ele está cifrado, eu não tenho como abrir. Aí você pode tomar algumas ações. Eu achei um arquivo zipado com senha, eu pego, não deixo ele vazar, por exemplo, eu seguro ele, bloqueio ele e coloco esse arquivo em quarentena. Então, é uma forma de eu, ou simplesmente, se for uma política corporativa menos restrita, né, ou um usuário, um CIO, por exemplo, eu permito que o arquivo saia, mas eu gero um incidente, eu gero um log daquilo para ser tratado, para ou entrar em contato com aquela pessoa e falar assim, você tem certeza que você poderia enviar aquele arquivo? É óbvio que o arquivo já foi, né? Mas isso é uma forma de tratar usuários VIPs, por exemplo, ou usuários que tenham uma criticidade maior aí, né? Uma prioridade maior. Então, tudo isso é configurável. As políticas são criadas de forma granular, como eu disse para vocês anteriormente. Ok? Respondeu aí, Rodrigo? Você quer complementar com mais alguma coisa? Não, o que é importante, pessoal, aí, só reforçar o que o Reginaldo falou, sobre o arquivo compactado com senha, o DLP, né, não vai abrir, não vai quebrar a senha, né, isso é uma invasão, mas a gente pode tratar isso com uma regra de que, se o arquivo estiver criptografado, não seja enviado. Entendeu? Então, a gente consegue contornar isso de outra forma. Ou quarentene esse arquivo, ou entre em contato com a pessoa, né, para tirar essa senha, enfim. Existem formas de se contornar isso daí. É importante deixar claro que a senha da criptografia do arquivo não é quebrada jamais, tá? Muito bem. E o último demo aqui é o Discover de dados em imagem, né? Reconhecimento óptico de caracteres, é o OCR aí, a tradução para o português. Mostrando aqui na interface também. Tem uns testes que foram realizados aqui, que a gente pode pegar aqui. Muito bem, está aqui, ó. Eu tenho um arquivo, né, que é esse arquivo aqui, um .png, Peter Piper Courier 12. Dentro desse arquivo tem de novo aquela palavrinha lá, Factor Test Keyword. Como que a gente pode ver isso? Onde está esse arquivo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu procurar ele para você. Está aqui. Olha aqui, olha. Eu tenho um print de um PDF, de um notepad aqui, ó. Factor Test Word Key. O que aconteceu nesse momento? A solução foi lá, encontrou o arquivo, viu que o arquivo era um arquivo PNG, como mostrado aqui, e aí ele fez a conversão dessa imagem que está dentro do arquivo para texto, removeu o texto dentro da imagem e identificou a informação confidencial dentro da imagem. Assim como essa imagem aqui, olha, é um diagrama de um documento de treinamento da ForcePoint. Aqui eu tenho dois registros de Factor Test Keyword. Eu tenho um aqui dentro do próprio desenho e como imagem mesmo eu tenho aqui embaixo outra palavra-chave. Aonde que eu encontro isto? Está aqui, olha, encontrei duas palavras Factor Test Keyword dentro de um arquivo em PNG que está aqui. Então, para vocês entenderem os diferenciais da ferramenta em fazer esse reconhecimento, que não é qualquer ferramenta que faz, é algo que é difícil de você fazer essa conversão e identificar as informações confidenciais dentro de uma imagem. Bom, Rodrigo, da minha parte era isso, né? Eu agradeço aí a disponibilidade e a parceria com vocês para poder falar um pouco de segurança da informação e poder falar um pouquinho da ferramenta da ForcePoint. E também abro para o Lucas, se o Lucas quiser complementar com alguma coisa, ali, afinal o Lucas é o dono da ferramenta, ele que Pai manda. da criança, né? É o pai da criança.
Lucas, fica aí à Imagina, vontade. imagina, Reginaldo. Parabéns aí pela apresentação, Rodrigão também pelos excelentes insights. Do nosso lado, pessoal, que vocês demandarem aí junto com a Service e com a Cinex como próximos passos, é uma solução, como vocês viram aí, bacana, né? Ela protege vários canais de vazamentos e também uma solução simples aí da gente realizar uma POC na parte de pré-vendas aí, colocar para rodar no ambiente de vocês e trazer um assessment, né? Uma visibilidade de quais dados estão vazando, a simplicidade, como vocês viram aí, de criar uma política na solução. Para o usuário final é muito legal, né? A gente tem a parte de notificação e bloqueio para a educação do usuário. Isso é nítido quando a gente começa a aplicar como reduz a linha de incidentes em relação ao vazamento, né? O usuário sabe que tem DLP na máquina e pensa duas vezes antes de vazar. Então, a solução bacana aí que tanto com uma POC na parte de pré-vendas como uma implementação, ela é bem aderente aí ao dia a dia no mercado de vocês, tá bom? Então, só salientando esse ponto que a gente se coloca à disposição aí como os próximos passos também, para cada um dos clientes aí que quiser descer num nível mais deep, aí, mais profundo, na solução, a gente manda bala e põe o bicho para rodar no ambiente de vocês. E Legal. novamente, parabéns aí ao time da Service IT e ao Reginaldo e a Cinex pela grande apresentação e pelo excelente conteúdo, tá? Para a gente é bem gratificante também. Muito obrigado, viu? Obrigado, Só pessoal. Só lendo aqui, apareceu uma pergunta aqui do Charbel, bem legal a pergunta dele. isso, Essas legal. regras são pré-definidas ou é possível personalizar? Por exemplo, uma cópia de uma matriz para uma filial não poderia ser considerada uma fuga de dados e entre VPNs. Charbel, perfeitamente a sua observação. As regras são 100% customizáveis. Um dos diferenciais da ferramenta, como o Reginaldo colocou, é que ele já traz várias regras já pré-definidas, prontas para uso, mas essas regras são totalmente personalizáveis. Cai dentro daquele comentário que eu fiz sobre a necessidade de a empresa possuir já isso pré-definido, né, quais são as regras, bloqueios, as permissividades, etc., para a gente poder traduzir isso para a ferramenta. Tá? Então, obrigado pela sua pergunta e espero tê-la respondido. Então, o Reginaldo está mostrando aí a série de opções que podem ser feitas para que a regra seja colocada, seja criada. Complementando, exatamente, complementando aqui, como eu falei, as regras podem ser feitas por grupos de usuários, por integração com AD. Aqui eu tenho integração com um AD de laboratório, né? Então ele já puxou alguns grupos aqui, as máquinas, né, que eu estava trabalhando, elas estão aqui, então eu simplesmente selecionar essas máquinas. Ou você pode fazer por computadores, você pode incluir redes, unidades de negócio, domínios. Então, tudo isso é classificado como origem. E aí você pode classificar o destino também. Você pode, por exemplo, para uma determinada filial, fazer só para e-mail, para web, ou pode fazer para LAN, para cópia de LAN, você está vendo? Então, você tem como fazer as regras granulares e tomar ações diferentes e ter severidades diferentes com aquela condição que eu falei, o que você está procurando. Então, tudo isso que você está dizendo aí, Chabel, é configurável. Você vai configurar na solução e aí você vai para aquele determinado canal, determinada comunicação, fazer a inspeção de vazamento daquela informação. Bom, eu agradeço mais uma vez, eu peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo aí, a gente começa a falar, se empolga um pouco, e, e contem com a Synex, né, com o Service IT, com a ForcePoint aí como parceiros para poder ajudá-los no desenvolvimento de soluções. Bom, Reginaldo, obrigado aí pelo seu tempo, aí, por ter estendido o tempo. Obrigado pessoal que ficou aí esses 10 minutos. Agradeço aí ter essa tolerância. E a gente encerra por aqui. Tá? Qualquer coisa, estamos à disposição pelos nossos canais de comunicação e vocês receberão aí, pelos e-mails que foram cadastrados, notícias e os links para os nossos webinários e o do canal do YouTube, onde a gente tem os webinários passados e esse webinar que será colocado em breve. Tá ok? Tenham todos um ótimo dia. Bom dia, um abraço.